bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, parar um pouco do trabalho para vir prestigiar um pouco do conhecimento que eu tenho de gerenciamento de riscos. Meu nome é Everton, a maioria conhece pelo apelido, né? É novidade para alguns ser chamado de Everton. Aqui está o meu caminho do GitHub. E algumas pessoas aqui sabem, nem todas, mas eu tenho um projeto aqui por fora, da Depic, dentro do gerenciamento de riscos, que é para uma grande seguradora, para prever risco de sinistro, de seguro pessoal, vida, automotivo, riscos em gerais. Eu queria estar passando um pouco da experiência para vocês sobre isso. Estudos de gestão de riscos desde 2008, foi quando eu engajei nesse projeto. E é isso, vamos falar um pouco sobre riscos, espero que vocês gostem. Dúvidas, perguntas, estou à disposição para tirar depois. Primeira pergunta que eu faço para vocês é: quais os riscos que corremos todos os dias? Falar de risco é uma coisa meio que complexa demais pensar só no risco. Além dessa pergunta eu faço: qual o risco desse teto cair na nossa cabeça agora? Ele existe. Por mais que ele seja pequeno, mas ele existe. Quais são os fatores que podem acontecer, internos e externos, para fazer esse teto cair na nossa cabeça? Qual o risco de a gente sair para almoçar agora e a gente ser atropelado na rua? Ou se a gente for almoçar de carro e a gente atropelar alguém, bater o carro, sofrer um acidente? São riscos que vai crescendo gradativamente. Ou ganhar na Mega Sena. Eu não tenho risco nenhum de ganhar na Mega Sena porque eu não jogo. A não ser na Mega da Virada. Mas se jogasse eu teria a probabilidade lá que é irrisória, mas existe. Por mais que eu ache que seja armado isso aí. Mas tudo que a gente sofre durante o nosso dia é um risco. A nossa vida é um risco. Se você for pensar na nossa vida, você pode ter um risco benéfico como malicioso, de ameaça mesmo. Tudo que você vai fazer é um risco. Você tem que arriscar para tentar fazer. Toda e qualquer ação, você acaba sofrendo um risco. Teoricamente é isso. Eu queria deixar essa mensagem clara para você, mas para o pessoal, antes de entrar no termo do Fermat, que é um pouco mais específico. Quando eu comecei a estudar gestão de riscos, não tinha nada muito claro de como gerenciar. Por mais que todo mundo saiba o que seja um risco e tenha que identificar, se for falar de uma forma mais técnica, eu encontrei a FERMA, que é a Federação das Associações Europeias de Gestão de Risco. Traduzindo ao pé da letra, desde 1974, juntaram-se várias universidades da Europa, especializadas em administração de empresas, especificamente, para analisar os riscos que uma organização pode ter, o risco que uma organização vem enfrentar. E desde 74 eles vêm crescendo muito nesse estudo, e hoje no mercado a norma de risco que é praticamente seguida por todos que fazem isso. Por mais que as empresas acabam não seguindo ao pé da letra, todo mundo faz uma gestão de risco, um gerenciamento de risco, mesmo que seja inconsciente. Quando você vai fazer um código, você pensa e fala: qual é o risco de eu implementar isso que eu possa sofrer? É um tipo de risco que a gente pensa de forma consciente. Por mais que a gente não saiba que está fazendo um gerenciamento de risco, a gente acaba prevendo ele. Definição de risco. Essa definição é utilizada pelo Fermat. Todas as definições que eu vou estar apresentando aqui é utilizada nas normas de gestão de risco do Fermat. O risco pode ser definido como a combinação da probabilidade de um acontecimento e das suas consequências. Para acontecer um risco, algo precisa acontecer. Para algo acontecer, existe uma probabilidade e uma consequência que isso ocorra. A consequência vem do fato de acontece algo, e desse algo que ocorreu eu posso ter uma consequência, seja ela benéfica ou maléfica. O simples fato de existir uma atividade abre a possibilidade de ocorrência de eventos ou situações cujas consequências constituem oportunidades para obter vantagens, positivos ou ameaças. Aquilo que eu falei desde o primeiro slide. Risco, todo mundo tem só pela palavra risco o termo de negativo. Nem sempre é. Eu posso arriscar e sair de forma benéfica do risco que eu obtive.
Gestão de riscos, pensando em gestão de riscos, ela tem de ter um elemento central, tem que ser um elemento central na gestão estratégica de qualquer organização. Ela tem um foco para uma boa gestão de riscos, é a identificação e o tratamento de qualquer risco. Identificação e tratamento de qualquer risco é qualquer atividade que uma organização que a gente realiza aqui dentro ou lá fora, ou qualquer coisa que a gente faça na nossa vida pessoal. Para quem namora, qual é o risco do seu namoro terminar hoje? Você identifica e você vai ter que ter um tratamento para isso. Vamos jogar da janela? Vou arrumar outra namorada? Vou passar outra na frente dela? Vou tentar voltar? São tratamentos que você coloca para um determinado risco. Ele coordena a interpretação dos aspectos positivos e negativos, ou seja, ele facilita você enxergar o que é bom e o que é ruim para determinados tratamentos. E ele aumenta a probabilidade de êxito e reduz tanto a probabilidade de fracasso com a incerteza da obtenção de todos os objetivos. Ou seja, a gente tem uma boa gestão de riscos, a gente vai com certeza chegar onde a gente quer e vai reduzir a incerteza de onde estamos indo. Processo contínuo? Sim. Nunca pode parar uma gestão de riscos. Mais pra frente vocês vão entender o porquê melhor disso. Mas a gestão de riscos deve ser um processo contínuo em constante desenvolvimento. É uma cultura. Não é da noite pro dia. Não é rápido o processo. É demorado. Mas com o passar do tempo que você coloca isso em prática, você começa a enxergar algumas coisas que antigamente não era possível. E você vai desenvolvendo a sua cultura em gerenciar risco, em ter uma gestão boa de riscos. E a parte mais importante, você sempre tem que ser muito metódico, analisar qualquer risco, qualquer coisa. Pensar em todas as possibilidades, todas, sem exceção, para você obter um sucesso melhor na sua gestão. Fatores, eu posso causar um risco como eu posso sofrer um risco. Então o fator pode ser externo e pode ser um fator interno. Pensando em cliente e voltado para projeto. Se eu não entrego um determinado projeto, o que levou a isso? Foi um fator interno da minha equipe ou foi um fator externo do cliente? Pensando mais por esse lado. Aqui a gente tem um processo de gestão de riscos. No primeiro bloco ele coloca todos os objetivos e estratégia, porque a gente consegue gerenciar tudo, consegue achar risco em tudo tem risco. E subdividindo, a gente poderia colocar a avaliação do risco, o reporte do risco, a decisão, tratamento do risco, reporte do risco residual e a monitoração. E sempre fechando um ciclo infinito para gerenciar tudo. Está especificando cada um desses blocos, começando pela avaliação do risco. Análise do risco. Análise do risco nada mais é... Avaliação do risco, desculpa. Nada mais é você analisar um risco, você conseguir identificar um risco. E dentro dele, você faz a análise e estima o risco para colocar um tratamento, uma ação do risco em si. Agora, se análise de risco e identificação do risco. Se eu tenho risco, eu preciso identificá-lo. Isso fica meio que claro. E toda vez que você identifica, você tem certeza que você não tem a certeza do risco de verdade que você tem e do quanto ele pode influenciar dentro do que você espera. Essa identificação, ela tem que ser de forma metódica, como eu já falei, e para garantir que todos os aspectos têm que ser levantados para que eles possam ser tratados. Existem algumas técnicas de identificação de riscos. Algumas, brainstorms, questionários, estudo de análises, análise de cenário, workshop de gestão de risco, eu já fui em vários deles, são bem bacanas. Você começa a identificar risco você sai meio que bitolado de lá, você começa a ver risco onde você não tem, você sai da rua meio que olhando para tudo quanto é lado. Investigação de incidentes, que são riscos que já ocorreram, e auditorias e inspeções. Dentro do projeto que eu tenho por fora, a gente utiliza muito auditorias e inspeções. A gente, por ser uma seguradora, a gente tem que ter a certeza, por mais que seja complexo, de garantir que aquilo vai ser previsto ou que se ocorrer um risco, ele seja reportado
e tratado devidamente. Descrição dos riscos. Talvez seja a parte mais importante para definir um tratamento de risco. A descrição dele trata-se em você ter todas as informações necessárias e chegar a uma estrutura bem concebida, contendo tudo que for evidente, que for palpável de risco que você tem. Normalmente a gente utiliza uma tabela para fazer isso. Está aqui do lado. Essa tabela, falando por Fermat, não tem nenhuma especificação, cada um trata ela da melhor forma possível. Mas a mais utilizada é parecida com essa. Você identifica o elemento que seria um risco, você coloca um ID para esse risco, você tem a descrição do risco, o porquê ocorreu, fui atropelado na rua. A probabilidade disso acontecer, o impacto que isso pode causar para você, a classificação desse risco. A classificação entra mais para a estimativa, que eu vou estar falando um pouco mais para frente, você vai entender um pouco melhor. Dependendo de cada risco, você tem uma classificação de acordo com a probabilidade e o impacto. E isso envolve matemática, que é com matrizes. E a resposta, qual é a ação que eu vou dar para esse risco? Como eu vou gerenciar isso para que ele não ocorra mais e, se aconteceu, para que o impacto dele seja reduzido? Estimativa dos riscos. Estimativa, existe várias formas de acontecer. A Fermat sempre prega uma estimativa dentro de uma matriz 3x3, que seria dentro de consequências, que seriam as ameaças. A gente pode ter alta, médias e baixas. E as probabilidades também elas classificam no 3x3 com altas, médias e baixas, mas tudo que é positivo e o que é ameaça dentro de probabilidade precisa ser separado, para que a gente consiga ter uma identificação melhor do risco e classificá-los melhor. A gente tem exemplo de uma tabela de gerenciamento de riscos. Como eu falei, a Fermat ela sempre prega uma matriz 3x3, mas a maioria talvez seja um dos pontos que muita gente discorde do gerenciamento de risco com relação ao estudo da Fermat, classifica numa matriz 5x5. Você tem a parte de probabilidades ou a parte de impacto. Você sempre define um valor para isso. A classificação do risco é dada pela multiplicação da coluna de probabilidade com a de impacto. Nisso você consegue classificar o seu risco. Você vai ter uma margem do risco e um perfil do risco. Com isso você vai conseguir identificar todos os perfis deles e enquadrá-los em cada um. Para que isso? Se o risco acontecer novamente, você já sabe onde é que ele está enquadrado e você sabe qual ação você tem que tomar imediatamente. Seja ele no passado, que já ocorreu, você tem um histórico, para prever alguma coisa que vai acontecer no futuro ou que está acontecendo no presente. Comparação dos riscos. É uma das partes lá do nosso processo e ele faz exatamente isso. Ele pega um risco que já foi identificado agora nesse momento ou que está previsto para acontecer no futuro e ele vai na nossa base verificar se já tem algum risco que é exatamente esse ou que é parecido, mas que possa ser tratado da mesma forma. Ele faz um monitoramento de como isso pode ser, como isso se comporta. Tratamento dos riscos. Seria a nossa ação, de fato, de um risco. Tudo que acontece merece uma ação. Ou tem que ter uma ação para que pare de ocorrer ou que não ocorra mais. Só que, dependendo do risco do que você vai sofrer, você pode ter N ações. O que a Fermat prega? Que essas ações precisam passar por um setor de comunicação. Seriam várias pessoas ou várias áreas que se tratam daquele risco para que elas possam tomar a decisão. Depois que essa decisão ter sido tomada em conjunto, aí sim o risco é tratado. Monitoramento da gestão de risco. Após o tratamento do risco, como eu falei que ele é um processo contínuo, o ciclo dele não se fecha. Ele continua disponível na base de dados ou no histórico, como a organização está controlando a sua gestão de riscos. E dentro dela, fica possível a gente identificar ou um futuro que possa acontecer, ou algo que está acontecendo agora, ou vai acontecer, ou já aconteceu, a gente tem um histórico disso. Dessa forma, o risco desconhecido seja tratado, o mesmo poderá ser previsto e solucionado antecipadamente.
talvez seja a maior mensagem da Ferma da gestão de risco, é você conseguir antecipar algum risco. Risco todo mundo tem, risco vai acontecer, seja gestão de projetos, vida pessoal, qualquer coisa do tipo. Mas o quanto a gente consiga antecipar isso e solucionar antecipadamente é melhor. É isso. Enfim, as perguntas agora. O que você faz para evitar os riscos que você pode causar ou sofrer diariamente? E levando em consideração que hoje no mercado não existe algo completo em automatização de riscos, poderíamos entrar neste ramo? Essa segunda pergunta aqui, eu até explico um pouco melhor. No mercado hoje não tem, pelo menos aqui brasileiro, não tem nada para gestão de risco completo. Nada. E tem um vasto mercado que a gente poderia estar utilizando. Por exemplo, um deles é o projeto que eu tenho por fora de seguradora. A seguradora, eles fazem isso hoje na mão, no papel, não tem nada automatizado. Nada. E é que não existe completo, mas existem incompletos? O que seria o completo e o incompleto? Completo seria abranger todas as ações da gestão de risco. A maioria identifica o risco, mas não toma ação, não notifica ninguém, não tem uma visão ampla do que o Ferma abrange. O incompleto seria um gestor financeiro, não deixa de ser um gestor de riscos, mas ele não abrange o que a gestão de riscos em si prega. Seria mais ou menos isso. Vou deixar aberto para a discussão de vocês. Por exemplo, vou bater na porta de uma empresa, falar com um gerenciador de risco, vou conversar com ele, o que eu levo isso, né? Como você poderia vender o business dele? Olha, eu tenho um gerenciador de risco aqui, eu cobro tanto, o cara fala, não, sei lá o que é isso aí. Posso dar um exemplo? Ou as empresas têm realmente noção disso? Posso dar um exemplo do que aconteceu comigo, no projeto que eu tenho por fora. Eu já fui terceiro dessa seguradora, já, uma empresa que eu trabalhei, prestava serviço para ela. Em uma conversa, eu estava no refeitório dessa empresa, e eu vi eles conversando sobre gestão de riscos. Que eles estavam falando que é uma coisa muito complexa, e realmente é complexa. É difícil de entender, não é fácil. E que não existe nada hoje no mercado que poderia abranger tudo isso. Aí eu peguei e falei, eu posso dar uma estudada? A gente pode tentar fazer alguma coisa? Eles falaram, isso foi em 2008. Disse, não, beleza, vamos tentar. Comecei a estudar, fiz um curso de gestão de riscos, não tirei a certificação porque eu não passei na prova. A prova não é fácil. Você não calculou o risco de você calculou? Não calculei o risco. A prova não é fácil, mas eu cheguei a fazer a prova. Fiz a prova em 2009, foi a única vez que eu tentei. É bem complicado, sério. Mas eu comecei a desenvolver alguma coisa baseado no que eles precisavam. Foi alguma coisa necessária que eles precisavam, que eles sempre procuraram que não tinha. E numa conversa eu conseguia o feeling de tentar fazer alguma coisa. Hoje a gente está na parte de especificação ainda, de tão complexo que é, de tão grande que é, não tenho nada concreto ainda do projeto, eu tenho na parte de especificação. Está especificando, levantando tudo que é necessário. Isso a gente conseguir levar o projeto em si para eles conseguirem analisar em 2010. E só esse ano que eu consegui meio que garantir que o projeto sairia do papel. Então não é um processo fácil. Mas em termos de a gente pensar de produtos, poderia pensar numa contabilidade. Qual é o risco de chegar no final do mês e uma empresa de uma contabilidade está emitindo uma nota com uma quantidade maior, um valor maior do que ele deveria, ou ele passar do simples ou do meio? É um gerenciamento de riscos. São processos internos de empresas que a gente pode tentar encaixar dentro do risco, fazer uma automatização disso e tentar vender. É um mercado abrangente que não tem nada hoje, por ser complexo e difícil de fazer. Normalmente teria vários tipos de empresa diferentes que ele poderia atender, mas deve ter algumas, por exemplo, a de seguradora, que deve ter norma que te obriga a fazer isso, ou o negócio do cara nem é viável se ele não fizer. Então, acho que a chance de vender para caras desse tipo é maior ainda do que para talvez um cara eles menor. trabalham com isso, Eles trabalham com isso. Exato. Coisa de crédito, concessão de crédito, coisa assim. Exato. Eu sei que o pessoal faz interno mesmo, normalmente. É interno, não tem nada automatizado. Eu já vi também de
sistema de cartão de crédito, análise de crédito, essas coisas, os caras fazem arte planilha. Os caras fazem planilha Excelzinho lá, boqueta. Porque não tem nada no mercado hoje. Ninguém chegou batendo na porta para tentar vender ainda. Não tem nada só no mercado nacional ou no internacional? Internacional eu já consegui achar alguns. A própria Ferma tem um, mas é interno dele. Eles falam que não disponibilizam para não virar uma marca, porque eles não gostam de ser rotulados como uma marca. Mas eles, como está sempre em constante evolução, e é muito flexível uma ferramenta dessa, você precisa aderir a cada necessidade de um cliente específico. O meu risco é diferente do Samir, como é diferente do Juju, do Beck. Nossa, amigo. No meu risco é maior, né? Meu risco é até aqui, Mas o Samir comentou uma coisa interessante. Não sei se foi o Samir que comentou, porque assim, você pulou de paraquedas, não foi? Pulei. Você teve que assinar uma coisa a mais a causa, não teve um esquema assim? Sim, que Explica isso aí. tinha um termo lá Esse é na interessante. hora de pular É um paraquedas case de risco esse. que, assim, se... Paraquedas não abrir, a culpa não é dele. Não, além disso... Isso aí tem também, não tem? Além Não, disso- esse aí é o padrão. Esse é o default. Mas lá tava escrito que se a qualquer momento, porque o salto que eu fiz era um salto duplo com o instrutor e tal, e que se qualquer momento o instrutor identificasse algum risco de ocorrer um acidente, a qualquer momento ele poderia puxar a corda e me liberar em queda livre, tá Você ligado? se foda. É tipo, vou salvar minha vida, se ferra aí, tá ligado? Ele tá priorizando É. a sua. Eu tô notificação que o paraquedas tinha um ano de garantia. Né? É verdade, Correr então. atrás do prejuízo depois. Mas você que viu essa área, é fácil prever? Os riscos, É. teria que focar no que você quer. E aí estudo em cima. Muito estudo em cima. Mano, quem é que faz alguma coisa pra evitar o risco que corre diariamente? A não ser quem estudou isso. E saiu do curso meio bitolado. Ninguém faz porra nenhuma. Até faz. Você faz? Não. Agora eu posso Se falar. você tem um seguro de vida, Inconscientemente você você já tá faz. fazendo alguma Inconscientemente coisa. você faz. Você vai passar em algum lugar que está cotado a ter assalto à noite, sozinho, de madrugada, você podendo ser assaltado, Eu tento. então você gerencia o seu risco. É, eu uso de programação. Inconscientemente você acaba De gerenciando comita. os seus riscos. Toda decisão que a gente toma aqui, a gente está evitando os riscos. Sim, você tenta, por exemplo, às vezes você tem que enviar um e-mail pro cliente, colocando tudo que foi Exato. dito para evitar o risco dele Exato. trocar. O Samir assinando um papel que o cara pode largar ele em queda livre, ele não tá evitando risco nenhum. Muito pelo contrário. Quem tá evitando é o cara. Na verdade, esse seria um risco externo, não é um risco que depende dele, entendeu? É um risco Lógico externo. que É um risco ele assinou. é um risco que ele está correndo, mas que é externo. Ele assinou, ele concordou, beleza. Mas é um risco externo que ele pode sofrer, entendeu? Mas que não depende dele. Existe algo mais que motiva o risco além do medo? Porque esse exemplo que você deu, a única coisa que me faz evitar o risco é medo. É que a palavra risco está muito ligada ao medo. Também, né? A palavra risco está ligada ao medo. Só que as pessoas precisam perder Medo? assim, a ideia de que risco sempre é uma coisa ruim. O risco também pode ser bom. Nada. Pode ser bom. Ó, Não, é que na hora que você colocou a definição lá, realmente eles utilizam mais em termos de probabilidade. Não Exato. necessariamente a Você palavra risco que... você Exato. pode entrar no mercado financeiro com isso aí, né? Sim. E aí é do seu negócio para tentar lucrar mais, né? Você tá vendo a probabilidade de risco, né? Tem uma aí que eu acho que todo mundo já passou, né? Qual... Porra, velho. Tá gravando isso aí? Ah, tá gravando. Tá gravando. Ah, não, mas beleza, não vou falar nada demais. Qual o risco do seu namorado engravidar se você transar sem camisinha? Exato, existe. Você vai O que começar. você faz pra evitar isso? Você vai começar. Normalmente nada. Que louco esse vídeo, velho. Você, Cacau, Se não tiver a camisinha, você pode. Responde aí, cara. Vamos lá, Cacau. Toda pergunta do velho. O meu risco é casal de gravidade ele usando a camisinha. Ou vamos para uma pergunta anterior, isso para tentar exemplificar a parte positiva e negativa do risco. Você está numa balada, você viu uma mulher, você vai tentar trocar ideia com ela, conversar com ela para conhecer. O não você já tem. E é um risco de você ir lá. Você não sabe se a menina vai ser ignorante com você ou qualquer coisa do tipo. Mas é um risco. O não você já tem. O que custa você ir? Tá muito ligado ao medo. E se você for e rolar um papo bacana, vocês se conhecerem? Toma umas É um risco positivo. Se não for aquilo que você pensa, passa a ser Ela negativo. seria. Outra esperada. Novidade também. Mas qual é o efeito do álcool no caso? Você tomar uma antes de chegar na minha? Consegue.
Dá coragem. Diminui o risco, né? É a pena que você vai acordar do lado do dia seguinte. É o risco também. É, você aumenta o risco da vida ser zoada. É, só mesmo que se ferrar, mas você não liga pro não, acho que é isso. É, verdade. A segurança diminui. Não, mas falando numa ferramenta que você vai vender, isso aí tem que encaixar muito bem É no muito processo da genérico, empresa. né? Porque, por exemplo, você tem, sei lá, uma loja de aluguel de carro. O cara tem que imputar informação nisso, esse negócio tem que estar processando, analisando 500 coisas e tipo, não é difícil falar que não vou usar uma ferramenta que vai servir para tudo quanto é lugar. Na verdade, Bom, eu acho que o problema disso não é a ferramenta, e sim o analista. Você precisa de um cara muito bom em análise de risco para conseguir mapear a ferramenta. Assim, mas, por exemplo, Mas o cara não vai Uma saber ferramenta tudo. muito variável. Esse é o negócio. problema. O problema é arrumar um especialista em análise de risco que consiga mapear o risco daquele Porque, cliente querendo ou específico, não, cara. ele entrou no mundo de seguros. Então isso não dá visão. Sim, né? é, Eu já pensei até falo isso pra distrair que você tem que focar. É, Faz um caminho quem vai. Aí, é que nem o Christian falou, na minha opinião, quem precisa de uma ferramenta dessa é aquele tipo de negócio cuja análise do risco está diretamente relacionada ao core business da empresa. Entendeu? Segurador. Por exemplo, nós, a Declic poderia tirar proveito de uma ferramenta de análise de risco, mas não ia pagar por isso nem ferrando. Entendeu? Porque não está relacionado com o nosso core business. Se pega seguradora, qualquer lugar que tenha análise de crédito, os caras devem precisar de algo semelhante. Mas eu também tenho uma opinião parecida com o que o pessoal falou. Eu acho que teria que ser uma coisa um pouco mais focada. Fazer uma coisa genérica deve ser. Então, bem genérico complexo. não daria certo. É. Tem que ser focado, tem que achar um alvo e focar Nicho. nele. Tem que ser nicho. Tem que ser um nicho. Eu tenho uma ideia de produto que a Declic poderia absorver com isso. A maioria dos clientes do Home são o quê? Contadores hoje. Contabilidade. Contabilidade sofre risco o dia inteiro. Seria um nicho, seria um alvo. E a gente tem cliente para vender. Seria algo a ser pensado. Mais alguma dúvida, uma pergunta? Se pensar mais alguma coisa? Qual o risco da gente perder o horário do almoço? É isso Valeu. então, gente. Valeu. Pode estudar o Palmeiras, né? Qual o risco do Palmeiras? Mandou a pergunta do Beck, hein, velho? Sacanagem, velho. Cara, da hora. Já pensou? Qual o risco? É muito pouco tempo pra falar. Eu achei da hora.